Olá, já estamos de volta aqui com o nosso A Crítica Notícia. A gente vai direto saber mais sobre os bastidores da política com o nosso Momento Sim Não. A gente começa hoje com a informação de que uma queixa-crime apresentada pelo senador Omar Aziz contra o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, virou uma ação penal. E o tucano agora vai ter que se defender de acusações de calúnia e difamação. O magistrado deu a ele um prazo de 10 dias para que ele se manifeste sobre essa denúncia, sobre essa queixa que foi feita pelo senador Omar Aziz. O curioso é que essa decisão, essa informação nova, ela surge exatamente quando o Arthur vai disputar agora, nesse final de semana, as prévias do PSDB, já que ele quer ser candidato à presidência da República, mas muito provavelmente vai acabar sendo um adversário de Omar Aziz. Então essa briga vai ser disputada na briga pelo Senado Federal no ano que vem, E agora, saindo dessa disputa de Senado Federal, vindo aqui para a Câmara Municipal de Manaus, olha, acredite se quiser, mas os nossos queridos vereadores vão gastar mais de R$1.600.000 para reformar uma cobertura da sede lá da Casa Legislativa, Teve uma chuva forte ali na segunda-feira, saiu um pouquinho do telhado ali, mas como vocês podem ver aqui nas nossas imagens, aparentemente não tem nada que justifique um investimento tão milionário assim dessa forma, Mais um desses casos aí que a nossa Câmara Municipal acaba gastando um pouco mais do que devia. Pois é, por isso a importância de estarmos sempre de olho no que os nossos parlamentares estão fazendo. Falando nisso, as próximas eleições são só daqui a um ano, mas o jogo político já começou. O eleitor sabe que muitos políticos, mesmo fora do período eleitoral, vêm fazendo uma pré-campanha. E esse é o tema do nosso segundo debate da noite. E para conversar conosco, já está aqui no estúdio a advogada Eucilene Rocha, que é membro do Comitê de Combate à Corrupção. Muito boa noite para você, seja bem-vinda ao A Crítica Notícia. Boa noite, é uma grande honra estar aqui, é um prazer conhecê-los, E estamos aqui para conversar sobre o assunto. Mas antes de nós começarmos a debater esse assunto, nós vamos saber até onde a lei permite essa movimentação antecipada. Na sua tela. É comum dizer nos bastidores que não existe período entre eleições. O jogo político acontece a todo momento. O problema começa quando um político usa dinheiro ou até mesmo a internet para fazer campanha antes do permitido. Prática que pode acabar com o mandato antes mesmo dele começar. Mas são poucos os casos que vão parar na justiça e muito menos aqueles que são punidos. É porque a legislação eleitoral sobre campanha antecipada é muito vaga. Basta o futuro candidato não pedir voto diretamente e provar qualquer possível irregularidade é algo complicado. Abuso de poder econômico costuma ser a infração mais investigada. Você não pode fazer o uso excessivo de recursos financeiros para se colocar, para se mostrar nas redes sociais. Essa análise ela só vai ser possível se houver uma denúncia, uma representação ao Ministério Público e a Justiça Eleitoral vai analisar. Nós ainda não estamos em um período em que se possa questionar a propaganda antecipada, mas o parâmetro é o gasto que um cidadão médio pode fazer. Além da cassação dos mandatos, é possível ser aplicada multa para quem não cumpre a lei. A fiscalização deve ser feita principalmente pelo Ministério Público Eleitoral, mas todos podem ajudar. Nós vemos sim pessoas já se apresentando, mostrando o que fizeram. É claro, para respeitar a legislação eleitoral, eles não pedem votos, eles não dizem sou o candidato a governo, a senado, a deputado, mas eles mostram que já fizeram, mostram propostas e alguns já estão até com gastos. Não está errado mostrar, desde que esteja de acordo com a lei, e esse é o problema. Como a gente percebeu também, volta para o eleitor a responsabilidade da primeira fiscalização. Desconfiou que tem algo errado, tem que denunciar. Ainda mais em relação a gasto antecipado, porque isso, se não é declarado, configura caixa 2 de campanha. Como é que a lei prevê punição para esse tipo de candidato? Bom, vou começar falando aqui do papel do comitê. O comitê ele tem aquele papel fiscalizador, que foi bem colocado aqui no início. Então, o comitê ele faz a fiscalização, e essa fiscalização não é só pelo comitê, também precisa ser feito pela população.
Então, a população enxergou que tem alguma coisa errada, ela pode fazer denúncia. Inclusive, o comitê ele tem um canal de denúncia, um número de WhatsApp, que qualquer pessoa pode mandar mensagem, né? Se ela quiser ficar em sigilo, vai ficar em sigilo os dados dela. E daí o comitê, ele faz uma análise e faz sua representação e encaminha ao Ministério Público, que é o Ministério Público que vai analisar se vai seguir ou não para um processo penal. Né? Na sua opinião, Isilene, uma opinião assim bem sincera em relação a isso, você acredita que a legislação é muito vaga em relação a isso, o que permite que políticos façam campanha antecipada, principalmente nas redes sociais? Eu queria até complementar um pouquinho essa pergunta da Nayandra. O termo pré-candidato, ele acaba virando uma bengala nessas horas? Nesse momento, como foi bem falado, os pré-candidatos, abre aspas, né, eles não se apresentam como pré. Eles apresentam todas as benfeitorias que fizeram, todos os serviços que prestaram. No entanto, ele não pode usar a máquina pública para isso. Né? Ele utilizar os recursos do município, do Estado, da União, ele não pode utilizar para isso. Mas o grande problema que você já vê desde agora, você verifica alguns candidatos que eles realmente já estão apresentando, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Só que para você chegar num processo de denúncia, você junta aquelas informações, faz uma análise e encaminha ao Ministério Público Federal. Né? E se de repente acontece muitas vezes dentro de comunidades, né? Que às vezes eles acabam falando mais abertamente. Para isso a gente precisa realmente da ajuda da população. Quanto à legislação, perdão. Não, pode continuar, por favor. Você perguntou, a legislação eleitoral para 2022, ela teve uma mudança. Né? Justamente aí para evitar, né, alguns crimes que vêm acontecendo durante campanha e também possibilitar minorias, mulheres, negros, índios, a ter uma disputa mais igual. Né? Então, a legislação eleitoral ela tem uma mudança para a legislação de 2022, justamente vem em cima desses pontos que hoje ainda estão muito abertos. Isso não garante que em 2022 vai ser resolvido todos os problemas, até porque a legislação tem até 2030 para ser implementada 100%. Mas já é uma melhoria em cima do cenário que se tem hoje. Você acha que pode haver um caminho para aproximar os canais de denúncia da população de fato? Porque a gente enxerga uma campanha claramente, né? Acho que eu pelo menos nunca vi uma campanha tão antecipada. Você percebe que as pessoas até mudam, né? O perfil, o tipo de postagem, principalmente nas redes sociais, você percebe claramente quando alguém vem candidato no próximo ano, né? Aí quando você trata de representação, assim como dentro do direito, a gente precisa trabalhar com fatos, né? Então, embora você perceba tem uma certa intenção, só que realmente você tem que ter provas que aquilo está acontecendo, porque não tem como você trabalhar com aquilo que a pessoa está pensando. Mas, que nem já aconteceu, várias representações, inclusive umas que foram dados segmentos pelo Ministério Público. Por quê? Porque realmente utilizou-se máquina pública, né? Teve candidatos, por exemplo, na última eleição que estava distribuindo recursos e cestas básicas, né? Em pleno período aí eleitoral. Isso aí não pode, né? Isso aí claramente não pode. Em outras situações, quando elas são mais veladas, a gente faz um acompanhamento mais de perto e realmente precisa da ajuda da população para poder colher todas as informações. O prejuízo do crime eleitoral é absurdo, porque aquele crime que está sendo apurado durante o período eleitoral e que depois passa a ser julgado após as eleições, se o candidato estiver eleito, como é o caso de Coari, por exemplo, que passa por uma situação muito semelhante, e aí ele acaba sendo impugnado, tendo a candidatura cassada, faz-se outra eleição no município e olha o prejuízo, quanto se emprega de força, de dinheiro público para a realização de um novo pleito por conta de algo que poderia ser combatido de uma maneira mais efetiva. A lei, na sua opinião, é muito subjetiva ainda por conta dessas lacunas. Esse tipo de crime continua acontecendo? A senhora acredita que é isso?
Quando você fala assim, a questão da legislação, existe lacunas. Só que às vezes, a grande dificuldade que você tem hoje, porque o crime, né, ele se modernizou de todas as formas. Então, assim, se encontra vários caminhos. Enquanto a legislação ela vai trabalhando, o Ministério Público está trabalhando, a Polícia Federal está trabalhando, só que você ainda encontra algumas dificuldades, realmente. Quando você fala, assim, de voto consciente, que é o que o comitê bateu muito na última eleição, a importância do cidadão ter o seu voto consciente, votar de forma consciente, é justamente por isso, porque o prejuízo de um processo desse fraudulento, processo eleitoral fraudulento, é incalculável. É incalculável para a vida, para a saúde, para a segurança, para a educação. Você não consegue calcular o prejuízo, né? Então, o que a legislação eleitoral ela precisa realmente melhorar em alguns pontos, ela precisa, só que nós, enquanto cidadão, enquanto população, também temos que mudar o nosso posicionamento. Ser mais incisivo, cobrar, fiscalizar. Você votou, vai lá, fiscaliza, cobra daquele candidato. Você tem o direito de fazer isso. Você colocou ele ali. Então, vai lá, faz o teu papel também de cidadão. Nesse momento, a gente chama a população para trabalhar junto. Porque se a população trabalhar junto com o comitê, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com certeza o nosso cenário daqui a alguns anos, dentro da política, vai melhorar e muito. Eucilene Rocha, membro do Comitê de Combate à Corrupção, muito obrigado pela participação no nosso debate. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Hora certa para você, 8h48, a previsão do tempo no sábado para Belém é de céu encoberto com possibilidade de chuva isolada, mínima de 23, igualzinho Manaus, máxima de 32 graus. E daqui a pouco a gente fala sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos mostrar como está a preparação nessa reta final para as provas. A gente volta já já.